Leis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Talvez na sua Bíblia também seja Mamon, que era o Deus da riqueza. Mamon, não é mamão, Mamon, com rime no final. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu sei que nós devemos ler a Bíblia de forma corrida, não pegarmos apenas algumas passagens aleatórias. E se você for ler o capítulo 6 aqui de Mateus, você vai ver que Jesus fala a respeito de dinheiro, que é no caso aqui, e logo depois, no versículo 25, ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Por que será? É porque ele sabe, se tem alguma coisa que de fato deixa o ser humano ansioso, é falta de dinheiro, ou falta, ou na verdade, muito dinheiro. Porque isso é um problema. Se temos muito, vem junto com o muito dinheiro também o muito medo de ser assaltado, de ser pego como refém, de ter a nossa família, alguém sequestrado. Agora, se temos pouco, também vem outra ansiedade. A ansiedade de não ter para amanhã, de não saber se teremos sustento para as crianças, o dinheiro do aluguel da casa, ou seja lá de onde for. Mas a Bíblia diz que o dinheiro em si, ele não é bom e nem mau. O dinheiro é neutro. Depende da forma que eu e você utilizamos. E se eu e você olharmos para o dinheiro na perspectiva bíblica, na perspectiva correta, pode ter certeza, ele pode e vai ser muita bênção na minha e na sua vida. O que a Bíblia condena e o que eu vou mostrar aqui hoje é o amor ao dinheiro. Esse é um problema terrível, quando amamos o dinheiro, e às vezes mais do que a Deus. Mas que o Senhor nos dê a graça de não fazer isso. Eu vou passar 3 princípios. O primeiro é o seguinte. Primeiro princípio, não deseje ser rico. Pastor, que é nós tudo quebrado, é? Óbvio que não. Não deseje ser rico. É o que a Escritura diz. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Percebe que o primeiro mandamento é negativo? Não acumule. O que Jesus está ensinando é o seguinte, olha, não gaste demasiadamente o seu tempo em busca de construir tesouros aqui na terra. Porque quando você gasta todo o seu tempo nessas coisas, você vai deixar de gastar o seu precioso tempo que não volta com tesouros verdadeiramente não perecíveis, ou seja, tesouros no céu. É o que a Escritura diz. E ele diz o porquê que nós não devemos acumular. Porque os tesouros aqui se deterioram, se corroem, perdem o valor. E a ilustração que ele dá aqui é fantástica. Olha, a traça corrói. Quantos aqui nunca tiveram uma roupa lá, comidinha pela traça? Você pega, nossa, vou sair com a saia, do nada você vai ver, puxa, a vida estragou. Traça. Pequenos insetos que se alimentam de tecido e o destroem. E você vê em toda a Escritura, Jesus falando, e aqui ele usa no caso dinheiro, falando, olha, cuidado que a traça corrói o dinheiro. Mas não só isso. Nós vemos outros pontos da Escritura também, por exemplo, Isaías 51, versículo 7 e 8, olha o que Isaías diz. Ouve-me vós que conheceis a justiça, vós povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens. O opróbrio dos homens é vergonha. Porque, querendo ou não, às vezes, você ter pouco dinheiro gera até vergonha. Dependendo do lugar que você vai, a roupa que você veste. É isso que ele diz. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Vamos falar, você é pobre, vaiana com preguinho lá. Não temam isso. Porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Consegue ver aqui a oposição? Terrenos, tesouros terrenos que se corroem, e tesouros celestiais que permanecem para sempre. Depois, em Lucas capítulo 12, vai dizer assim: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastam, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome.
Depois eu vou explicar, não estou dizendo que é errado termos, claro que não. Mas você percebe que o tempo todo nós vemos na Escritura esse contraponto? Os tesouros terrenos se deterioram, se desgastam, em comparação com os celestiais que duram para sempre. Toda riqueza nesse mundo é desse jeito, pode ter certeza. Você pode comprar um carro novo hoje, deixa ele no sol, ou o tempo mesmo, vai fazer ele estragar. Estraga. Não só carro, roupa. A nossa roupa é assim, envelhece. A nossa casa é assim. Ela é nova, mas depois da trinca, é necessário reformas. O nosso corpo é desse jeito. Nosso corpo também se deteriora. Uma coisa é quando somos crianças, depois vamos envelhecendo e vai se deteriorando a cada dia mais. Eu não estou dizendo que seja pecado, como eu falei, ter as coisas. Não há problema. O problema é quando a nossa esperança está apenas em ter essas coisas. É quando os nossos olhos estão fixos apenas aqui nesse mundo. Daí passa a ser um sério problema. Porque olha o que Jesus diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Quando a nossa preocupação é apenas com coisas materiais, passamos a cometer pecado. É o que diz a palavra do Senhor. Ele ainda diz, né, a ferrugem corrói. Ferrugem é algo terrível, não adianta. Você pode pegar uma bicicleta nova, deixa lá na chuva. Deixa no tempo, o que vai acontecer? Vai enferrujar, vai haver corrosão e vai acabar. Então, traça e ferrugem aqui, quando Jesus nos ensina, ele está falando de processos que levam os tesouros terrenos a diminuírem o seu valor. Porque é isso que acontece. A deixarem de cumprirem o seu propósito. Quantos aqui já foram pegar o pão, por exemplo? Você deixa o pão de um dia para o outro na sacolinha, depois eu torro. Daí você vai pegar, está lá embolorado o pão. Não serve nem para torrar mais, apodreceu. A Bíblia diz que exatamente essas coisas que acontecem quando nós colocamos o nosso objetivo em outras coisas. E as coisas passam a ser um fim em si mesmo. Vestimento é a mesma coisa, gasta. Madeira cheia de cupim serve para quê? Serve para nada. Absolutamente nada. Perdem a sua finalidade. Mas não só isso, ele ainda diz, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, porque lá ladrão não rouba. Meu irmão, você tem algo que é triste? É quando nós batalhamos, trabalhamos de forma árdua para conseguir as coisas, e de repente vem um demoniado das trevas e rouba. É algo terrível. É isso que a Bíblia diz. Os tesouros que nós conseguimos aqui, infelizmente as pessoas podem levar. Uma vez uma irmã me dizia, olha, a minha mãe saiu para ir fazer compra, alguma coisa, voltou para casa, a casa tinha sido depenada, não tinha mais nada. Até a televisão novinha, de 40 e tantos polegadas, levaram embora. Isso é triste. Até umas 2 semanas atrás eu compartilhei um irmão de uma de nossas igrejas que teve o carro roubado, que é uma coisa mais triste do que isso. Você batalha e tem o seu meio de transporte que você usa a sua família, às vezes até trabalha com aquilo. Dali saiu o seu ganha-pão. E vem um e rouba. Mas eu sei que hoje nós não precisamos necessariamente de um ladrão para roubar os nossos tesouros terrenos. Não precisamos. Quando nós compramos alguma coisa no supermercado e pagamos 44% de imposto, estamos sendo roubados. Pastor, então a gente não tem que pagar imposto? Sim, devemos. Romanos 13, Paulo diz isso. A quem deveis, a gente não deve ficar devendo nada. A quem deveis imposto, a quem honra, honra. Só que um imposto na medida correta. Não é esse absurdo que nós vemos em nosso país. Quase metade daquilo que a gente compra vai para imposto. Não é apenas isso. Além do Estado ser um ladrão institucionalizado, você percebeu como que a alta da inflação faz o meu e o seu dinheiro se desvalorizar, se deteriorar? Por que muitas empresas, na verdade quase todas, eu espero que tenham um dissídio. O dissídio é aquele reajuste no final do ano, não é um aumento. É um reajuste para que você possa continuar com o mesmo poder de compra. Porque se a inflação sobe 10% e você continua ganhando 2 mil, não, você está perdendo dinheiro. Porque aqueles 2 mil que você ganha, você não vai conseguir comprar mais as coisas que você comprava. Ou seja, é uma forma do nosso dinheiro se deteriorar. Eu estava lendo sobre a Venezuela, aquela utopia socialista, onde de fato o socialismo funcionou, nossos vizinhos aqui. A inflação nossa gera ali em torno de 3%, 4%. Na Venezuela chegou a 1.000.000% a inflação. 1.000.000%. 1 quilo de carne é o equivalente a um salário mínimo. Você tem que trabalhar um mês inteiro para comprar 1 quilo de músculo. Não é da melhor carne, não. Dá mais ralhadinha. Consegue ver como que o dinheiro vai se deteriorando também? Os tesouros desse mundo. Eu vi uma foto onde um cara colocou uma pilha de dinheiro assim, ó, mais ou menos dessa altura, né, daqui até aqui. E 1 quilo de carne na frente, mostrando, isso aqui é para você comprar 1 quilo de carne. Um mês inteiro de trabalho.
E depois tinha um especialista tirando algumas fotos aonde na guia, assim, em muitas ruas, se olhava, parecia papel de eleição. Você pensou, o pessoal porco, né? Tanto de santinho de eleição. É dinheiro. Cheio de dinheiro jogado assim na rua. Daí você pergunta, por que as pessoas não pegam? Sabe por quê? Não tinha mais valor. Não tinha valor nenhum. Você consegue ver como os nossos bens desse mundo podem se deteriorar, às vezes, por conta de uma política errada, que às vezes não é nem culpa nossa. Na verdade é, né? Nós escolhemos as pessoas que estão lá. Mas às vezes é um erro de um ditador comunista. Olha o que pode acontecer comigo e com você. Um governo corrupto, meu irmão, tira o valor de tudo aquilo que você trabalhou a vida toda para construir. Isso é extremamente triste. É por isso que você não deve colocar a sua esperança numa aposentadoria governamental. Muitos pensam, né? Ai, o dia que eu me aposentar. Meu irmão, se essa reforma da Previdência não passar, o país quebra. Você não vai receber aposentadoria. E às vezes nós esquecemos de colocar a nossa esperança em Deus. Os mais antigos talvez devem lembrar de quando, eu acho que foi o Collor, que saqueou dinheiro da poupança de um monte de gente. Terrível. Foi Collor mesmo? Você lembra, Celso? Foi, né? Você imagina, você trabalha e poupa o seu dinheiro, daí está lá. Ah, eu vou ver como está o meu saldo. Sumiu. Quem pegou? O governo. Terrível. Os nossos bens, claro que podem ser confiscados. É por isso que a Escritura diz, não acumuleis. Não coloque a sua esperança nas coisas desse mundo. A nossa fé ninguém confisca, essa é a diferença. A nossa fé ninguém rouba. Ela não se perde com o tempo. Além do mais, não só as coisas perdem valor. Não só as coisas se deterioram. O ser humano, meu irmão, olha como que você era lá quando você era jovem, olha como que você é agora. Se você passou dos 50 e você acorda sem dor, é porque você está morto já. Depois é dor para tudo que é lado. Coluna, artrite, artrose, bursite, tudo que é it na vida você vai ter. A vida é assim, é terrível. A gente envelhece, a gente adoece, a gente se deteriora, a gente morre. Esses dias eu passei na casa de uma ex-irmã não porque não é mais irmã, né? Ex-irmã porque morreu. E era conhecida a mim, uma casa muito bonita, muito bonita. E a irmã, um coração para Deus mesmo, irmã de Deus. Eu passei lá, olhei e falei, puxa, ficou. Nada levamos desse mundo, diz a Escritura. É por isso que eu e você, como cristãos, não devemos, guarde bem o que eu vou dizer, não devemos ter o objetivo de ficarmos ricos. É isso que a Escritura diz para mim e para você. É diferente, é claro. É diferente de você orar e batalhar para ser próspero. Isso você deve fazer. Deve orar e deve trabalhar e muito para ter uma condição de vida melhor. Todavia não devemos desejar ser rico. Em 1 Timóteo 6,9, a Escritura diz assim: ora, aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Aqueles que querem ficar ricos caem em tentação, pecam. Mas na nova tradução da linguagem hoje fica mais fácil de entender. Diz assim: porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos. É isso que quem quer ficar rico consegue. Alcançar seus desejos tolos, é o que diz a Escritura. Que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Sabe por que quem deseja ficar rico peca? Porque como cristão, meu irmão, dificilmente você vai conseguir ser rico honestamente. Eu não estou dizendo que é impossível, eu vou citar alguns exemplos que Deus fez homens ricos. Mas no mundo corrupto que nós vivemos, você desejar ser rico, você já está pecando no seu coração. E além do mais, é bem provável que você vai ter que abrir mão de muitos princípios. Imagina o seguinte, imagine que um pastor, ele vem para o ministério e o seu objetivo é ser rico através da pregação. Ele diz, não, eu tenho que ser pastor, porque pastor é tudo rico. É que ele olha a Universal e vê aqueles picareta lá, onde põe o congresso para o sucesso. Não é nem culto a Deus, mas é congresso para o sucesso. E está lá, está a mansão, está o carro. Um cara uma vez colocou um Camaro dentro da igreja, para estimular as pessoas a conseguirem ser ricos também. Olha o absurdo que chegamos. Daí o pastor, ele quer ficar rico pregando a palavra de Deus. Tem como ele conseguir? Tem, claro. Só tem que tomar cuidado com aquilo que ele vai pregar. Ele vai ter que desviar de muito assunto.
Não, ele não vai poder pregar sobre adultério. Porque o fulano na igreja contribui de montar mais de vez em quando e dá umas puladinhas por fora na cerca. E se eu falar que não pode, ele vai embora. Ele não pode falar contra a roupa indecente das irmãs e dos irmãos. Por quê? Nossa, fulano lá, e você foi embora, o dízimo vai embora junto, a oferta vai embora junto, a contribuição vai embora junto. Não pode. Não pode falar sobre morar junto sem estar casado. Por quê? Nossa, tem pessoas que ajudam, mas estão nessa situação. Você consegue ver que ele vai ter que fazer todo um malabarismo para pregar a palavra? E tem gente que consegue, tem infeliz que consegue. Isso é absurdo. Eles conseguem pregar de tudo, menos sobre pecado, sobre arrependimento. Martin Lloyd Jones diz assim: se tirarmos a doutrina da ira de Deus e do pecado da Escritura, sobra bem pouca coisa para ser pregado. Ele tem que ficar pregando toda vez sobre riqueza, sobre essas coisas banais. Se um juiz ele quer ficar rico no seu trabalho, um juiz ganha bem, 18, 20, 25 mil, é um bom salário. Você vive bem? Ser rico é diferente. Ninguém é rico com 18 mil, você vive bem com 18 mil. Ser rico é muito diferente. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que começar a vender algumas sentenças. Você acha que um juiz que quer ficar rico, o dia que cai um processo de um Luiz Inácio Ladrão Lula da Silva para ele, ou você acha que ele vai ter coragem de julgar da forma correta, sabendo que ele pode morrer? Ou é mais fácil fazer como alguns? Tem que até tomar cuidado, né? Dependendo do que eu falo, o Supremo cai matando em cima. Ou vai ter que fazer igual alguns? Dá uma aliviada. Justiça prende, ele solta. Vende suas sentenças. Terrível. Muitos cristãos não se prostram diante de imagens. Não fazem isso. Mas quantos não se dobram diante de Mamon? Ou diante do dinheiro? Muitos. Muitos, por conta de dinheiro, trabalham 15, 16, 17 horas por dia, a ponto de deixar de lado filho, filha, marido, esposa. Tudo por conta de dinheiro. Deixam até Deus, que convenhamos, tem que trabalhar, né? Deus tem que aguardar um pouquinho. Isso é um erro gravíssimo. Segundo princípio, busque os tesouros do céu. O que a Escritura diz para mim e para você? Que a salvação de fato é de graça. Não fazemos nada para consegui-la. É dom de Deus presente. Todavia, os tesouros do céu, o que a Bíblia chama de galardão, que é recompensa. Pastor, como que vai ser isso? Não sei. Sei que vai ser bom. Meu irmão, se Deus falou que vai recompensar a gente, pode ter certeza que é bom. Eu não sei se vai ficar mais pertinho dele, se vai ficar mais longe, se a asa maior para ficar voando. Não sei como que vai ser. Mas a Bíblia diz que seremos recompensados. A salvação é pela graça. Agora, a recompensa, o galardão, a Escritura diz que é mediante o esforço, mediante a nossa abnegação nesse mundo, mediante aquilo que nós fazemos para Deus e para os outros aqui nesse mundo. É por isso que os tesouros do céu e os tesouros da terra são totalmente diferentes. E olhe para você ver, nós que somos filhos de Deus, cristãos genuinamente, sabemos que o melhor de Deus, que nós desfrutaremos muito dessa recompensa depois, sim. Todavia, nós podemos também desfrutar, e já desfrutamos, dessas bênçãos que o Senhor diz, aqui na terra também. Pedro, quando ele vai começar a sua epístola, ele diz assim, olha, graça e paz vos sejam multiplicados. Graça, aquilo que nós não fizemos merecer. E paz. Meu irmão, em um mundo onde a doença da moda é a depressão, você ter paz para com Deus é um baita de um tesouro. É uma baita de uma recompensa. E nós já desfrutamos disso, aqueles que são filhos de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Somos totalmente perdoados dos nossos pecados. Isso aí já faz a gente dormir em paz. Oh, maravilha. A Escritura diz que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Ou seja, no dia em que nós nos apresentarmos diante de Deus, no tribunal de Deus, diz a Escritura que nós seremos considerados justos, não por conta daquilo que nós fazemos ou fizemos, mas por conta daquilo que Cristo fez. A Bíblia diz que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você chegar lá, meu nome é Leandro Rafael da Silva César. Ah, beleza, pode entrar. Oh, delícia, hein? Imagina. É benção demais. A Bíblia diz que nós somos moradas do Espírito Santo. Leia as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Meu Deus, lembra? Bem-aventurados os humildes, os que choram. Agora olhe para a consequência. Olha para aquilo que segue aquelas bem-aventuranças. Por exemplo, diz a Escritura que
dos bem-aventurados é o reino. Está falando de nós. Seus é o reino dos céus. Vocês serão consolados, vocês herdarão a terra, vocês serão fartos, vocês alcançarão misericórdia. Essas são as bênçãos que nós já alcançamos hoje. Seremos chamados filhos de Deus. É por isso que não há comparação, meu irmão, entre tesouros celestiais com aquilo que nós conseguimos aqui na terra, ainda que sejam coisas boas. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós, os nossos tesouros lá de cima, diz a Escritura que lá a traça não corrói, a ferrugem não corrói. Agora você começa a entender, porque Paulo morre pobre, lembra? O que Paulo tinha de bens? Paulo tinha uma capa, Paulo tinha um pergaminho, que era a Bíblia, e tinha alguns livros. Ou seja, Paulo era quebradeiro, não tinha nem lugar para morar. Quebrado, morou de favor. E favor 2 vezes na cadeia ainda. Mas como entender, por exemplo, o que Paulo diz em 2 Timóteo 4,6? Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo está sendo eufemista, né? Estou sendo oferecido por libação, sacrifício. Está dizendo o seguinte, ó, eu estou quase morrendo. Estou quase indo para o caixa-prego. 7 palmos debaixo da terra, é isso que ele está dizendo? Já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, ou seja, estou vendo a luz do fim do túnel. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Você consegue ver? Ele ia ser morto. Iam arrancar a cabeça dele, literalmente. Ele saiu da sua segunda prisão para o martírio. E mesmo assim, esse homem de Deus, os amigos o deixaram, não tinha bem algum. Ele ainda diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Os meus bens aqui levaram tudo, mas essa daqui ninguém. Está guardadinha para mim, é o que Paulo está dizendo. A qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Está falando justamente de nós. A coroa da justiça está sendo guardada para cada um de nós. Essa, meu irmão, ninguém rouba. Só que eu sei que nós vemos Paulo terminando pobre, quebrado. Muitos terminaram terrivelmente quebrados e pobres. A pergunta que fica é o seguinte: se é errado acumular, é errado eu e você fazermos provisões físicas ou financeiras? Termos uma boa poupança? O lucro é condenável, de fato? Você não pode lucrar em nada? Todo rico é maligno, pervertido? Absolutamente não, óbvio que não. A Escritura diz que José foi sábio e rico, foi governador. A diferença é que ele não buscou ser governador. A Escritura diz que Abraão também foi rico, Salomão, o homem mais sábio. Só que você lembra quando Deus chega diante dele e diz: o que você quer que eu faça, rapaz? Ele podia pedir o que ele quisesse. Ele não pediu dinheiro. O que ele pediu: Senhor, dá-me sabedoria. Sabedoria para julgar o povo. E por conta dele ter pedido sabedoria a Deus, a sua sabedoria o fez prosperar. Ele foi o homem mais rico que já existiu. E ainda deixou aquele provérbio maravilhoso, né? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Tem que trabalhar, rapaz. Tem que dar duro. Agora, o que vemos é que a riqueza abençoada é aquela que não é buscada. Essa é bênção, pode ter certeza. Nós não devemos desejar ser ricos. Todavia, se o Senhor nos enriquece, devemos louvar o Senhor através disso também. Acumular riquezas é um hábito perigoso. É por isso que Jesus ele diz: mais fácil é passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque se você tem o coração na riqueza, você vai perder o foco do reino dos céus. Em Lucas ele também vai dizer assim, lembra aquela parábola? Onde um homem, ele chega, os celeiros dele estavam tudo cheio de coisa. A poupança dele lotada. Ele diz: olha, eu vou quebrar tudo isso aqui, vou destruir, vou construir celeiros maiores para colocar mais coisas aqui. Então a Escritura diz: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Você está pensando só em dinheiro, você está esquecendo de pensar no principal. E a salvação da sua alma, como fica? É por isso que a Escritura condena é o amor ao dinheiro. Paulo diz isso em 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Consegue ver que não é o dinheiro que é o mal? Não, o dinheiro não é mal. Mal nem bom, é neutro. O que a Escritura condena é o amor. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça
se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. No versículo 11 ele ainda diz assim para Timóteo, continua, tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Foge do quê? Do amor ao dinheiro, da cobiça. Devemos fugir dessas coisas, é o que diz a Escritura. O dinheiro, ele pode ser bênção, sim. Ele pode ser bênção se ele não for um fim em si mesmo. Se ele for usado, se nós não colocamos o dinheiro como uma finalidade, um objetivo, né, de ganhar dinheiro, mas se ele é apenas um meio para alcançarmos coisas espirituais maiores, é bênção demais na sua vida. Por exemplo, se o nosso objetivo é prosperar, é trabalhar para dar uma condição de vida melhor para os nossos filhos, para abençoar pessoas que financeiramente precisam, não há problema. Se você é próspero, você pode ajudar muitas pessoas. Você pode ser um baita de um evangelista. Por exemplo, tem irmãos que ajudam a nossa programação na rádio há muito tempo. Talvez ele nunca foi um missionário de sair pregando para tudo que é lado. Mas às vezes, pela contribuição de pessoas, olha onde chega a pregação da palavra do Senhor. Só uma pergunta, quantos aqui ouviram a rádio antes de vir para a igreja? Levanta a mão só para eu saber. Bastante. Pessoas foram evangelistas, mesmo sem você saber. Consegue ver que quando nós fazemos do dinheiro algo bom, ou não fazemos dele uma finalidade em si, mas apenas um meio termo, um meio do caminho para que a obra de Deus seja feita, isso é bênção demais, bênção. Daí não há problema em Deus nos prosperar. O irmão me dizia uma vez que ele tinha acabado de ouvir a pregação de Esther. Você lembra qual era a história de Esther? Uma mulher bonita, só isso. Deus fez uma mulher extremamente bonita para quê? Para salvar o povo. Tem cabimento um negócio desse? Nasceu linda mulher, porque um dia Deus ia usar a beleza dela para salvar todo um povo. Daí o irmão me disse assim, é a única explicação porque Deus tem me abençoado financeiramente, porque Deus tem me prosperado. Deus fez Esther bonita para abençoar muita gente. E eu vejo que Deus me fez próspero, porque através da minha prosperidade eu posso ajudar também muita gente, inclusive a igreja. Isso é bênção. Tudo para a glória do nosso Senhor. Entretanto, o dinheiro pode ser uma armadilha, óbvio que pode. É uma linha bem fina. Temos que tomar cuidado, o dinheiro pode ser uma armadilha. Lembra por que Judas traiu Jesus? Por conta de 30 moedas, por conta de dinheiro. Ou seja, nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, e Deus não há problema em nos fazer prósperos. O problema é quando a gente vende até Deus por causa de dinheiro. Daí passa a ser um problema. Em Atos capítulo 18, a Escritura diz que Simão, o mágico, via os discípulos colocando a mão na cabeça das pessoas e as pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Ele vem e diz, vendem para mim isso daí. Vendem para mim esse dom. E olha o que Pedro diz, o seu dinheiro seja contigo para perdição. Triste. Mas o mesmo dinheiro que salva muitas vidas pode fazer com que outras venham a se perder. Se o seu objetivo, meu irmão, é ter dinheiro apenas para ter coisas terrenas, prazer, status, realizar os seus sonhos, o que a Escritura diz é que o seu coração está totalmente corrompido e cego. E a Escritura também diz que, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ou seja, você precisa mudar o seu coração. E terceiro e último princípio, priorize a Deus e seja generoso. Versículo 21, olha o que diz. Mateus 6, 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É interessante que depois disso, Jesus vai dizer, né? Tome cuidado com os olhos, por exemplo, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Daí você pensa, pastor, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Absolutamente tudo. O que ele está dizendo é o seguinte, tome cuidado com aquilo que é o seu foco, com aquilo que você põe os olhos, põe como objetivo, e não olha para mais nada. Tome cuidado com essas coisas. Cuidado com o seu foco. O que ele está dizendo é que é impossível eu e você combinarmos alvos opostos. Como assim? Agradar a Deus, ser fiel a Deus e ao mesmo tempo satisfazer os desejos da carne. Não tem como. Ou você foca em um e vai atrás dele, ou você foca em outro e vai atrás dele. E aqui no versículo 24, quando ele diz que não podeis servir a Deus e as riquezas e a mamon, está falando do fato de dinheiro mesmo, de propriedades, de bens. A partir do momento que você foca em coisas terrenas, em bens materiais, no dinheiro, o que a Escritura diz é que você vai se tornar escravo dessas coisas. Escravo, essas coisas vão escravizar você. Quem ama a Deus, é claro, se dispõe a servir a Deus e põe tudo que ele tem
em prol desse serviço. É isso que acontece. Isso é priorizar a Deus. É saber que a minha vida é para Deus. É saber que o meu trabalho é para Deus. É saber que sim, o meu dinheiro é para Deus, o meu tempo é para Deus, os meus dons são para Deus, os meus bens, tudo. Amar a Deus e às vezes não tomar atitude significa amar apenas de palavra. Porque diversas vezes eu e você teremos que falar que amamos a Deus, mas também teremos que provar que amamos a Deus através de atitude. E nós não podemos deixar que o dinheiro nos impeça de servir a Deus de forma alguma. Você tem que mostrar que você confia em Deus, meu irmão, na provisão do Senhor, através da sua fidelidade, óbvio. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos generosos, nós estamos falando que nós acreditamos na provisão de Deus. Que a nossa confiança não está em primeiro lugar na nossa inteligência, não está no nosso trabalho, não está no nosso serviço estabilizado, mas que a nossa confiança está em Deus. Eu, pelo menos, era assim, olhe para você. Eu já vi pessoas tocadas por Deus na hora do louvor, né? Na hora do louvor, choradeira, já viu? És tudo para mim. Ai, meu Deus, maravilha. Benção. Eu já vi pessoas tocadas por Deus na hora da palavra. Ai, pastor, tudo que eu precisava ouvir era aquilo lá. Meu irmão, eu nunca vi ninguém ser tocado por Deus na hora de dar o dízimo e a oferta. A pessoa vinha chorando. Ai, meu Deus, amor, vai lá no carro, pega a carteira, traz tudo para cá. Eu nunca vi. Quando parece que começa a falar de finanças, de dinheiro, de fidelidade, de generosidade, o coração nosso já até trava, né? Endurece. Temos que priorizar a Deus. E quando eu digo que temos que priorizar a Deus, eu não estou dizendo assim, olha, seja fiel no seu dízimo. Isso não é ser generoso. Ser fiel com o dízimo fala da nossa fidelidade. Generoso é além. É mais do que isso. Mas é claro, você priorizar a Deus com o seu dízimo e você trabalhar de forma porca no seu trabalho, você não vai ser próspero. Pode ter certeza, de forma alguma. Você ser negligente, ser mole, acomodado, acordar tarde, você não vai prosperar de forma alguma. Isso é pecado. Fugir de trabalho, a Bíblia diz que é pecado. Homem e mulher de Deus tem que trabalhar. Não interessa o homem no serviço externo e a mulher que não tem o trabalho externo, o serviço de casa também. Fugir das obrigações do lar é pecado. Do mesmo jeito que o homem que fica se recusando a trabalhar, oferece serviço. Isso eu não sei, isso é muito pesado. Isso aqui eu não sei. Não vou. A Bíblia diz que isso é pecado. Crente que não trabalha bem dá mau testemunho. Crente que lá junto com o pessoal do serviço gosta de enrolar, não glorifica o nome de Deus de forma alguma. Eu não estou dizendo que no seu trabalho você tem que saber de tudo. Não tem. Não há pessoas assim. Mas de fato você como cristão, nós como cristãos, devemos nos esforçar em tudo. E lembra, meu irmão, preguiça é do capeta, você não pode ser preguiçoso. Provérbios 6:10, a Escritura diz assim: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços. Tosquenejar é dar uma descansadinha a mais, sabe? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços. Em repouso, maravilha, hein? Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. É isso que ele está dizendo, acorda 9 horas da manhã, para você ver, você vai ser um pobre quebrado. Não pode. Acorda cedo, trabalha muito. Salomão ainda diz assim, vai ter com a formiga preguiçoso. Paulo ainda é mais enfático, quem não quer trabalhar não coma, duro. Mas a Bíblia não gosta de vagabundo não, é o que a Escritura diz. Trabalhe duro. Faça jus àquilo que você ganha. Não faça corpo mole no serviço. Já percebeu que tem pessoas que, na hora do trabalho, mata o tempo de um montão? Enrola. É terrível. Eu já trabalhei com muita gente assim. Fica enrolando. Para o tempo passar. Mas na hora que fala, acabou o expediente, é o primeiro a estar na casa dele. Dia do pagamento, meu irmão, mas vem até mais cedo. Não é assim? Isso a Escritura diz que é pecado. Acorde cedo, meu irmão. Acorde cedo, minha irmã. Pastor, meu trabalho longe. Leva marmita. Se não dá tempo para voltar para casa, leva marmita. Fica até mais tarde. Se esforce.
E não fica aí dando desculpa, não. Ai, mas serviço é difícil. É quem falou que é fácil, meu irmão. Desde quando Adão e Eva pecaram lá, a terra começou a produzir carnes e abrolhos. Não tem serviço fácil. O que tem é o serviço difícil e o mais difícil. Você escolhe. Olha, eu lembro quando eu fui morar com a minha esposa, logo no começo, nossa, difícil demais as coisas. Não estou dizendo que agora está fácil, né? Que era mais difícil. Eu morava no último bairro de Guaratinguetá, chegando em Lorena. Eu saía todo dia de bicicleta e vinha para Aparecida. Estava de quase 20 quilômetros pedalando. Rodava Aparecida e Putinho o dia inteiro, com lata de tinta na mochila para entregar a tinta nas oficinas. Terminava ali e voltava de bicicleta lá para minha casa. Ciclista era eu, meu irmão. Esse ciclista aí é Nutella. Eu era raiz. Fraco, muito fraco aí. Era difícil? Óbvio que era difícil. Mas era a forma de levar o sustento para dentro da minha casa. Acabou. O que a gente tem que fazer, sabe o que é? É se virar mais e chorar menos. Ficar achando, ai, esse trabalho é muito pesado. Ai, é muito difícil. Ai, não consigo na minha área. Meu irmão, você não consegue na sua área, vai em outra área, criatura. Ai, pastor, eu sou formado em administração. Mas tem serviço de frentista? Trabalho de frentista. Vai limpar banheiro. Feio é não trabalhar. Serviço tem para tudo que é lado. Tem um senhor que morava perto da minha casa, era 6:30 da manhã, todo dia, impressionante. Eu vi ele passando com um carrinho enorme de reciclagem. Velhinho mesmo, mais de 60 anos, com certeza. Falei, meu Deus, um senhor de 60 anos para cima, 6:30 da manhã está empurrando o seu carrinho de reciclagem. Eu e você não temos desculpa para não trabalhar. Não temos, absolutamente não temos. É claro, né? Não só trabalhar duro, mas a Escritura diz que eu e você devemos também ser generosos. É mandamento. Como eu falei, ser generoso não tem nada a ver com dízimo. Dízimo é fidelidade. Generosidade vai além disso. O dinheiro, já estou encerrando, é mais ou menos como um adubo. O que é o adubo? Amontoado, ele fede. Mas quando ele é espalhado, ele fertiliza. É por isso que a Bíblia diz não acumular. E como que nós não acumulamos? Repartindo. Repartindo. É uma ótima forma de não acumular. É claro, não tem nada a ver com socialismo. Você pensa assim, pastor socialista, demônio. Não tem nada a ver. Quem tem mais, a Escritura diz que tem a obrigação de ajudar quem tem menos. Quem tem menos, tem a obrigação de saber que ninguém tem que ajudar você. Que você tem que acordar cedo e trabalhar duro, é o que diz a Escritura. Se alguém ajudar, beleza. Se não ajudar, trabalhe. É isso que a Bíblia diz. Se vier ajuda, benção. Mas não devemos ficar esperando a ajuda das pessoas. Não devemos ficar igual parasitas apenas. O que é o parasita? É aquele que suga a energia do outro. Não tem pessoas que são assim? Não, na igreja tem gente que ganha bastante. Tem obrigação de me ajudar. Meu irmão, ninguém tem obrigação de ajudar você. Me ajudar, ninguém. Nós temos o dever de trabalhar de forma dura. E é claro, depois que trabalharmos de forma dura, a Bíblia diz que sim, precisamos ser generosos. Só que uma coisa é você ser generoso e ajudar uma pessoa, um homem, uma mulher, uma família que está com conta de luz atrasada, que precisa de alimento. Isso é ser generoso. Outra coisa é você querer ajudar o irmão que estourou o cartão de crédito, o limite, foi embora para o espaço, por conta de má administração. Isso não. A Bíblia diz que devemos ajudar as pessoas em suas necessidades. Normalmente as pessoas costumam dar desculpas quando chegam nessa hora. Sabe por quê? Quantas pessoas já ouviram dizendo assim, eu não contribuo porque eu estou muito apertado. Quando melhorar minha situação, vou passar a ser fiel, a contribuir. Normalmente essas pessoas são as mais apertadas. Porque o processo da fé é o inverso, né? Nós somos fiéis para acreditar na provisão. Não temos que ver a provisão para depois passarmos a ser fiéis a Deus. Não, de forma alguma. Oferta está sempre associada a sacrifício, e às vezes é sacrifício mesmo. Às vezes é duro. A Escritura diz, já estou encerrando, que Davi, uma vez ele foi oferecer um sacrifício na eira de Araúna. E então o homem disse assim, Davi, rei, vai oferecer sacrifício a Deus? Toma aqui, quantos bezerros você quiser, pode matar. O terreno fica para você. Pega tudo e oferece sacrifício a Deus. Olha o que Davi disse. Longe de mim, longe. Oferecer sacrifício a Deus que não me custe nada. Ou seja, longe de mim ser generoso com o dinheiro dos outros. Não, tem que ter. Tem que ser o meu dinheiro. Eu tenho que fazer sacrifício com aquilo que eu tenho, não com aquilo que os outros têm. Olha, nós não devemos ser generosos e mostrar para os outros. Isso a Bíblia diz que é pecado, né? O que a mão direita fizer, a esquerda não saiba. No meu caso é diferente.
No meu caso, como pastor, eu tenho que ser generoso, ainda tenho que mostrar que sou generoso. É assim que a Escritura diz. E é por isso que eu falo, é só por conta disso que eu falo, é porque é mandamento. Eu teve uma época que, 1 ano e pouco, mais ou menos, mais de 1 ano, eu, além de ser fiel com o meu dízimo, a igreja estava no começo com a programação na rádio, eu devolvia o meu dízimo e eu ofertava 2 vezes o meu dízimo para ajudar a programação da rádio. Meu dinheiro. Nunca ninguém pediu, eu quis fazer isso. Mais de 1 ano. Mais de 1 ano eu fiz isso. Eu já perdi as contas de quantos 13º e férias eu ofertei para a igreja. Aqui mesmo. Faz uns 4 anos, eu acho. Todas as férias eu oferto. Todas. Os irmãos que são testemunhos, pode perguntar. Não recebo. Deus é a graça um dia de poder receber, que a igreja estiver melhor. Mas todas as vezes eu ofertei. Por que eu preciso falar? Ora, porque o pastor é o exemplo. Adianta eu falar para você, seja generoso, sendo que eu não sou? Adianta eu falar para você, olha, meta a mão no bolso, sendo que eu não faço isso? É incoerência. Então o dinheiro, ele é algo tão bom, que Deus não quer que eu e você desfrutemos dele sozinho. Ou seja, devemos repartir. E, para encerrar, eu estava conversando com um casal um tempo atrás, e a irmã me lembrava, ela disse assim, olha, tem uns 13 anos já de igreja também junto com a gente, e ela me lembrando, aqueles irmãos que começaram com a gente 13 anos lá atrás, aqueles que são fiéis a Deus, os generosos, dentro das suas limitações, é impressionante, todos avançaram, sem exceção, cabra que era fiel, a irmã que era fiel ali, que era generosa, e estava sempre ali, meu irmão, todos, e eu estava olhando para trás e falei, rapaz, aquele irmão ali chegou de Honda Bis na igreja, nada contra a Honda Bis, tá? Era o maior bem que ele tinha, casou, o que você tem de bens? Honda Bis. Ele estava me dizendo que um tempo atrás, o cara ofereceu um serviço para ele de 20 mil por mês e uma casa de 280 mil. Ele falou, não quero, vou ficar aqui na minha cidade mesmo. Está ruim ou não? Fidelidade. Fidelidade a Deus. E se assim eu e você fizermos, pode ter certeza, daí o versículo 25 que diz, não andeis ansiosos, vai se cumprir em nossa vida. Fidelidade a Deus, generosidade, daí então, você pode ficar em paz, que você vai ver Deus cuidando de você. O irmão me dizia, 2 meses atrás, pastor, comecei o mês com tantos mil negativos, mas entreguei meu dízimo. Eu falei, acredita, meu irmão, Deus vai suprir. Eu acho que tinha chegado o meio do mês, um pouquinho depois, mandou mensagem, graças a Deus, apareceu. É isso que acontece quando nós nos dispomos a ser fiel a Deus. O Senhor não vai abandonar, o Senhor vai cuidar de mim, você pode ter certeza. Portanto, seja fiel a Deus, seja generoso com aquilo que Deus te dá. E se você andar nesse caminho, o mandamento é para você não andar ansioso de coisa alguma, porque o Senhor vai suprir todas as suas e as minhas necessidades.